Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pastor Edson. Eu recentemente, no finalzinho do ano passado, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de participar de um congresso de pastores e líderes para a restauração do nosso emocional, não é que às vezes a gente no dia a dia carrega tanto peso, tanto fardo, e o pastor Edson foi o meu pastor de oração. E ali fizemos mais do que uma amizade, ali nos entrelaçamos, e cada vez que o senhor faz algo comigo, eu deixo ele saber, e sempre digo a ele, você faz parte disso, não é, pastor? Amém. Eu não sei quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta que se você responder, vai poder talvez entregar a sua idade. Quantos lembram aqui das lojas atraentes? Não sei se aqui tem gente que lembra, pronto, olha aí, eu fui o proprietário dessas lojas, e também pastor, como o pastor disse. Mas em 1998, nós nos dirigimos para Miami e ali ficamos tempo integral na obra. Fomos fundadores do Ministério Vida com Vida, e que esse ministério cresceu e foi para outros países, mas aprove a Deus nos trazer de volta. E veja que alegria. A última vez que eu preguei aqui, estava dizendo ao pastor, acho que foi ou 97 ou 98, e tantos anos já se passaram, e agora eu tenho a honra de pregar quando nós estamos celebrando, isso não é pouca coisa, 106 anos desta igreja. Não é? Se a gente estivesse nos Estados Unidos, eles diriam assim, uau! Será que a gente não é americano, mas será que a gente não pode falar isso? Eu vou fazer de novo, você faz de conta que é a primeira vez que você ouve. Querido, nós estamos aqui para celebrar 106 anos da primeira igreja batista. Glória a Deus. Não é verdade? Quando a gente vê isso, a gente lembra do versículo que está lá em Apocalipse, dizendo que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Não significa que não vão tentar. Não significa que não tentaram. Mas está aberta, em nome de Jesus, amém? E por isso o Senhor Jesus disse, essa é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ter uma série de mensagens esse mês, outros pastores me sucederão, vai ser um mês de festa, amém? E eu espero que vá numa crescente e que o último culto aqui seja algo tremendo, amém, queridos? Como esse está sendo. Nós recebemos um tema que é apresentando Jesus, o gracioso amor de Deus. Quando eu recebi esse tema, o versículo base está em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse versículo solto, aparentemente a gente olha e diz, que versículo bonito, mas sabe, queridos, esse versículo é um versículo tão profundo, principalmente para muitas vezes quando nós estamos passando por lutas, passando por dificuldades, recebendo acusações do inimigo, dizendo que você está passando por aquilo porque Deus deixou de te amar. Você está passando por aquilo porque Deus não liga mais para você. Mas olha que coisa interessante, o versículo que nós acabamos de ler, ele não diz isso. O que é que ele diz? Ele diz que Deus nos ama, quando? Desde quando? Desde sempre, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Não é que nós deixamos de ser pecadores, mas nós somos agora diferentes. Nós somos pecadores, lavados no sangue de Jesus, isso faz toda a diferença. Então, o primeiro impacto, eu queria poder dizer isso em nome de Jesus, é que Deus não desistiu de você. Ele não te ama porque você é bonzinho. Se você faz boas coisas, é porque Ele te ama. Eu não vou fazer boas coisas para que Deus me ame, não, Deus me ama, e o amor de Deus em nós nos produz fazer coisas boas, nos provoca a fazer coisas boas. Nós somos salvos pela fé.
mediante a graça. Isso tem em Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Mas no 10 diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que foi preparada para que andássemos dela de antemão. O que ele está dizendo aqui é simples. Você é salvo, amém? E aí você começa a produzir boas obras. Não é o contrário. Eu não começo a produzir boas obras para eu ser salvo. Então, quando nós entendemos isso, e a gente olha uma igreja de 106 anos e tantas outras igrejas que estão há dezenas de anos, e eu vejo o evangelho crescer, porque quando eu, ainda muito jovem, me converti, venho de uma família cristã, estou vendo ali minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho, não é? Depois eu apresento eles ali, está Elisamar. Pois é, mas vocês já foram dessa igreja? Então fica de pé, porque quem já foi tem que pedir perdão porque saiu, né? Dinho também aí, levanta aí, ó, tá vendo? A Karina é a que eu lhe disse, pastor, que quando ela fez 15 anos eu preguei aqui no aniversário dela. Sejam... Perdão? Pronto. Deus abençoe. Então, quando eu vejo todo esse progresso do evangelho, porque hoje, queridos, todo lugar que você vai tem alguém que é evangélico, tem alguém que se diz cristão, tem alguém que diz que ama Jesus. Passei 30 anos nos Estados Unidos. Sair daqui não era fácil. A gente reunir um grande público. Fazíamos isso, quem ajudou muito foi o louvor. Quando eu fazia aquele louvorzão no América, conseguia o América, colocava lá grupos musicais e conseguíamos juntar. Mas ser crente, vou usar essa expressão, era ser cafona. Cafona quase ninguém sabe o que é mais, né? Mas é ser fora de moda, é ser demodê, é ser alguém que está fora do negócio. E quando eu voltei 30 anos depois, o Brasil está tomado de tanta gente dizendo: eu sou evangélico, eu sou de Jesus. E sabe o que me preocupa? Me preocupa porque quando eu saí daqui, o índice de criminalidade era 1 e piorou. Quando eu saí daqui, o índice de divórcio era 1 e piorou muito. O mal parece que cresceu. Mas como pode, se nós somos sal da terra e luz do mundo? Você nunca se preocupou, nunca se perguntou, nunca se pegou perguntando assim: Senhor, por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Uma das perguntas que, como pastor, mais eu tive que responder foi: se Deus é tão bom, por que pessoas boas sofrem? Por que situações horrorosas estão acontecendo? Onde está Deus que não faz nada? E sabe, queridos, essa preocupação não é recente, essa preocupação é antiga, essa preocupação vem desde o tempo dos profetas. Você tem essa preocupação no profeta Isaías. Tomar um pouquinho de água aqui, que eu estou um pouquinho rouco. Você tem essa preocupação no profeta Isaías e em outros profetas Jeremias, mas assim, talvez o que me deixa mais assim impactado é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque chega, não é confrontar Deus, mas ele chega a dizer: Deus, por que o Senhor me deixa ver? Quando você vai para Abacuque, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha o que ele está dizendo: por que o Senhor deixa eu ver isso? O Senhor podia não deixar que eu visse, porque eu sofro muito quando eu vejo. E ele diz mais: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Olha, queridos, na época de Abacuque, a lei se afrouxava. E diz mais: a justiça nunca se manifesta. Abacuque tinha uma sensação de injustiça, que a justiça não estava sendo feita.
Diz mais, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Isso era uma preocupação de Abacuque. E Abacuque, nessa crise existencial, eu não vou pregar sobre o livro de Abacuque hoje, estou só dando uma pincelada, mas ele faz a coisa mais certa que um de nós pode fazer. Ele diz, eu vou subir a torre. Isso é uma expressão no sentido, eu vou me ausentar, eu vou sair do burburinho, eu vou ficar sozinho e eu vou apresentar ao Senhor a minha queixa. Você tem uma queixa? Eu tenho uma novidade muito boa para lhe contar. Deus não vai ficar com raiva de você se você se apresentar a Ele e apresentar a Ele a sua queixa. Deus fica triste quando a gente começa a falar entre nós, nos queixarmos entre nós, porque o nome disso é murmuração, é outra coisa. Mas Abacuque vai diante do Senhor, ele diz, mas o que é que está acontecendo? Por que é que o Senhor não faz nada? E aí Deus dá uma visão a Abacuque maravilhosa. Ele diz a Abacuque, você sabe de uma coisa, querido? Isso não começou hoje. Isso não começou agora. Isso não começou nesse dia aqui, que é o dia 4 de maio de 2025. Não começou. Isso começou lá no Éden. Quando o homem disse a Deus, eu não quero viver embaixo da sua autoridade. Eu quero ser independente de você, ó Deus. A palavra de Deus diz que quando o homem fez isso, ele morreu. Você diz, mas como morreu se Adão continuou a viver? Como morreu se Adão, inclusive, procriou? Como é que ele morreu? Olha, queridos, nós não podemos confundir existência orgânica com vida. O que Deus disse a Adão se cumpriu imediatamente, porque Deus é o Senhor da vida. E quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando o primeiro casal veio a pecar, nós temos que entender que ali houve uma desconexão. A palavra diz, todos pecaram e foram o quê? Destituídos, desconectados, desligados, foram desplugados da glória de Deus. Nós fomos desligados da fonte de toda a vida. E nós precisamos entender isso. Com essa queda violenta, toda a natureza passou por um processo de degradação. O homem se afastando da fonte da vida fez com que a natureza sofresse. Tanto é que existe o texto que diz que a natureza clama, chora, grita pela manifestação dos filhos de Deus, para que haja o resgate, para que haja aquele dia em que de fato possa reinar sobre essa terra o príncipe da paz. E nós temos que entender esse quadro, esse cenário que Abacuque entendeu. É como se no Éden uma onda de maldade começasse a crescer. E só foi aumentando, e só foi aumentando, e só foi aumentando. É filho contra pai, é pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, coisas horrorosas. Não podemos nem ligar uma televisão num noticiário porque nos choca. Mas ele disse outra coisa, Abacuque. Ele disse, mas Abacuque, você está olhando só para esse lado, Abacuque? Lá no Éden, na hora que o homem pecou, eu imolei o cordeiro, e o sangue dele foi vertido, e as roupas dele vestiram a nudez do primeiro casal, e ali foi prometido que aquele que era semente da mulher, que tinha sido mordido no seu calcanhar, esse que é a semente da mulher, um dia se levantaria e pisaria a cabeça da serpente. Sim, por um lado vinha uma onda maligna, mas por outro lado uma onda de bênçãos. E Deus começa a lembrar Abacuque, Deus começa a dizer, você esqueceu do que aconteceu, você esqueceu do que eu fiz, você esqueceu do que eu vim fazendo nos seus pais, ao ponto que Abacuque muda a oração, e ele diz, Senhor, torna a fazer nos nossos dias o que o Senhor fez lá no passado.
E ele continua, e Deus vai falando, e Deus vai dizendo, e Deus vai dizendo assim: Abacuque, escuta, isso não começou com você, e isso não vai terminar com você, mas eu estou te chamando para fazer parte desse processo abençoado. Eu estou chamando você para fazer diferença na sua geração. E sabe, Primeira Igreja Batista, o Senhor está dizendo a você e a mim e a nós, isso não começou na gente, e possivelmente não vai terminar em nós, mas Ele está chamando a você e a mim. Ele está nos chamando para fazer diferença nessa geração, nessa corrida de bastão, nesse momento que uma geração passa para outra, porque aquela onda de maldade, sim, ela está crescendo, mas Abacuque diz: eu estou vendo a onda de bênção, eu estou vendo que ela virá, e na plenitude dos tempos o Cordeiro se fará presente, e eu estou vendo que essa onda está aumentando, e essa onda está aumentando, e vai chegar um ponto que vai virar uma tsunami, e a glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós estamos, querido, numa guerra vitoriosa. É terrível passar por ela, é ruim passar por ela. Jesus nos advertiu, ele disse: olha, no mundo vocês vão ter lutas, vocês vão ter aflição, mas se anime, seu adversário é um adversário vencido. Eu venci o mundo. Eu sei que quando eu estou passando pela luta, eu estou passando pelo problema, isso não parece ser tão verdadeiro, porque eu não sinto. É como o salmista que diz: o Senhor é meu pastor, Ele me supre de tudo, nada eu tenho falta, Ele me leva para campos verdejantes, Ele me leva para águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me abraça. Mas Ele também diz: mas tem um momento que Ele permite que eu passe por um vale escuro e sombrio, um vale que eu sei que Deus existe, mas eu não sinto. E Ele chama esse vale de vale da sombra da morte. Mas Ele diz: no meio desse vale, você, eu, nós que estamos aqui, temos que aprender a ter um olhar profético, porque no meio desse vale, a gente não pode olhar só o vale, a gente tem que ver a mesa. Tem uma mesa posta, é uma mesa de vitória, ela está colocada na frente dos nossos adversários, é uma mesa de fartura, o cálice transborda, é uma mesa de vida eterna, é lá que eu habitarei para toda a minha vida. Eu posso escutar um amém batista bem forte? Glória a Deus, querido. Sabe, meu amado, quando nós temos que entender isso, nós temos que entender de forma muito clara: Deus tem um padrão e o mundo tem outro padrão. O padrão de Deus é agradável, formoso, aprazível, feliz, próspero, harmonioso, perfeito por atender perfeitamente um propósito. Esse é o padrão de Deus, é uma coisa organizada, estruturada. Quando Deus entra no planeta Terra, a Bíblia diz que a Terra era sem forma, ela era vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Ele põe ordem no caos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei nem como está a sua vida. Talvez você diga: puxa vida, que legal celebrar 106 anos, mas eu não estou nem com 26 ainda, ou 46, ou no meu caso, que eu tenho 66, mais alguma coisinha, dá 67 e pouco. Então, eu digo: mas o que é que eu tenho a ver com 106? Eu não estava nem aqui, eu quero saber meu problema, o boleto que vai vencer, o menino que veio, o outro que disse não sei o quê, a falta de propósito, o vazio que chegou não sei de onde. Mas eu estou aqui para dizer a você e para mim, existe algo que Deus fez de graça, que é a solução para tudo isso. E esse algo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Qual é o maior problema, igreja? É que muitas vezes nós não sabemos quem é Jesus. Mas não fiquem tristes, porque isso não é privilégio nosso, não. Jesus vivendo aqui no seu tempo, como diz a Bíblia, nos tempos da sua carne. Jesus vivendo aqui, ele fez uma enquete, uma pesquisa. A gente pensa que pesquisa é coisa de agora, mas já faz tempo. E ele pergunta, de acordo aí com o Ibope, com o Datafolha, ou sei lá o que lá de Jerusalém, o que é que os homens dizem que eu sou?
Preste atenção. Eles erram todas. Ele diz assim, olha, uns dizem que você é João Batista. Não, mas tem aí um outro percentual que diz que você é Elias. Mas tem outros dizendo que você é Jeremias. E tem aqueles que estão confusos, que dizem que você é um dos profetas. Jesus estava aqui. Quem é Jesus? Vamos para a internet. Um vai dizer que Jesus permite tudo. O outro vai dizer que Jesus está com um chicote na mão, esperando você sair dali um pouquinho para... O outro vai falar de um Jesus que tem raiva de médicos, porque isso significa falta de fé. E você vai encontrar outros que quase não vão dizer para orar, porque não precisa de orar. Já tem os médicos. E o pastor Edson chega no domingo para pregar. Mas a igreja passou a semana todinha. Pobre pastor Edson. Vamos orar por esse homem. A igreja passou a semana todinha escutando N mensagens. Certo? Sem contar um ou outro maluco aí que aprende 4 palavras em inglês mal faladas e sobe como se estivesse na unção para dizer que é the king, the lord, não sei da conta. Que conversa é essa, meu querido? Quem é Jesus? Ele disse, vocês erram e não conhecem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quem é que tem autoridade para dizer a você e a mim quem é Jesus? Quem tem autoridade? Só a palavra, só as Escrituras. É o Jesus que nasce da Bíblia, é o Jesus que nasce da palavra, é esse que nós temos que buscar. Tanto é que Pedro, na sua, às vezes, impetuosidade, mas soltou lá uma palavra fantástica, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, isso não veio de você, Simão. Eu já conheço você. Isso não pode ter sido obra sua. Eu sei que quem te revelou não foi nem a carne e nem o sangue, mas quem te revelou foi o Espírito de Deus. E ele diz a Pedro, que quer dizer Petrus, ele diz, olha, Petrus, essa afirmação é Petra. E sobre essa Petra, essa rocha, essa pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Você sabe o que é que eu vi quando eu fui estudar sobre isso? E hoje eu vou pedir permissão ao pastor Edson para trazer um pouquinho de um sermão que eu preguei em 1997 na igreja da Rua Mossoró, quando o pastor era o pastor Jones Bidá. E eu quero apresentar para vocês rapidinho o que é que a Bíblia diz que Jesus é. Você está aqui comigo? Você está pronto para essa viagem, sim ou não? Sim. Eu não vou apresentá-lo como filósofo. Eu não vou apresentá-lo como poeta. Eu não vou apresentá-lo como um líder político. Eu não vou apresentá-lo como na minha época ele era apresentado até como um hippie, chefe da contracultura. Porque Jesus é mais que isso. Pode ser que quando ele pregue saia e flua filosofias, porque ele é profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quão incontáveis são os seus juízos, inexplicáveis os seus pensamentos. Quem foi que primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é normal que saia dele coisas boas. Amém, queridos? Mas é preciso entender o que é que a Bíblia diz, que não é negociável. Você não pode negociar, porque é sua vida, minha vida, nossa vida, a vida da igreja que está em jogo. Primeira coisa que nós temos que entender, Jesus não é mais ou menos alguém que é parecido com Deus. Jesus não é alguém que tem reflexos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Repita isso, diga, Jesus é Deus. Sabe, queridos, porque Ele é Deus, em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Em Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. Sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No livro de João, quando Marcos, Mateus e Lucas estavam preocupados com genealogia, e não tem nada de errado nisso, João começa assim: no princípio era o Logos, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muitas vezes nós dizemos Deus Criador, Jesus Salvador. Não tenha medo de dizer Deus, Jesus Criador, porque ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, você ainda não entendeu, não caiu a ficha ainda. Eu e o Pai somos um. E sabe, queridos, quando o homem caiu lá no Éden, preste atenção com todo o respeito que eu possa ter nesse púlpito, Deus entrou num processo complicado, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E Deus tinha acabado de dar autoridade nesta terra para o homem, porque o homem foi feito da terra, o homem foi feito de barro. O salmista diz, do Senhor é os céus dos céus, mas a terra ele a deu ao homem. A autoridade estava sobre o homem, não o poder, mas a autoridade. Quando o homem peca, ele transfere essa autoridade. O inimigo das nossas almas, com toda a sua falta de respeito e seu atrevimento, ele leva Jesus ao pináculo, a um monte, e ele diz, todos esses reinos aqui são meus. É mentira, não é dele. Mas ele diz uma frase assim, esses reinos são meus porque eles me foram entregues. Deus deu a Satanás o mundo? Não. Deus deu a quem? Ao homem. Mas o homem pecou. Jesus não disse nada desse assunto. Jesus disse, eu só vou adorar a Deus, porque a palavra está escrita, somente ao Senhor adorarei. Mas eu acho que lá dentro ele pensou, o que é teu está guardado. Espera um pouquinho que você vai ver. Mas era um fato. Então preste atenção para você entender. Só quem podia tomar de volta a autoridade era um homem. Só quem podia tomar de volta a autoridade era um homem. Mas o homem não tinha poder. Só quem tinha poder para tomar de volta era Deus. Me faça entender, sim ou não? Então Jesus, que é Deus, se fez homem. Ele diz, o ladrão e salteador, ele vem pela janela, mas eu sou a porta. Eu sou a porta. Veja que Paulo diz, esse é o mistério de Deus que foi revelado, que é Cristo em nós. Isso é igreja, Cristo em nós, esperança da glória. A glória perdida, agora readquirida em Jesus. Então ele que é Deus se fez homem. Diga assim, Jesus é Deus. Diga, Jesus é homem. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. E sabe, queridos, Jesus como homem, ele nunca pecou. A palavra de Deus diz que ele nunca pecou, nunca cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Por isso, diante de toda essa vida, ele teve uma vida de poder. A palavra de Deus diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você acha que Jesus, Deus, precisava ser ungido? Jesus já era ungido. Jesus é ungido de Deus, mas Jesus se faz homem e ele passa por esse processo. Uma vez li um versículo em Hebreus que me deixou tão chocado, depois de tantos anos, aqueles versículos que você acorda, e o versículo dizia, Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer pelo que padeceu.
Mas como é que Jesus aprende a obedecer? Jesus sempre foi obediente, mas é porque é importantíssimo que você entenda que para nós, tão importante como ele ser Deus, é importante que ele se fez homem. E pasme, Jesus continua como homem. Você diz, por que ele continua como homem? Porque ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo. Ele morreu por nossos pecados, sim ou não? Amém? Em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas não ficou aí. Dê uma boa notícia a você mesmo, diga assim, não ficou aí, diga. Olha o que diz a palavra em Romanos 8:34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É fato que ele ressuscitou com um corpo glorificado. É fato que Pedro chama este tabernáculo de outro tabernáculo. Ele diz, esse tabernáculo que eu tenho está ficando velhinho. A cada ano que passa ele fica um pouco mais velho. Faz parte desse processo todo que a gente entrou. Ele diz, mas eu tenho um tabernáculo esperando por mim. Eu não sei, aqui os que têm mais um pouco de idade, talvez você às vezes olha no espelho, eu não digo vocês, talvez só eu mesmo, olho no espelho e digo, rapaz, eu já fui melhor um pouco esse negócio aí que está aí. Mas lá dentro tem uma palavra que diz, mas tem um tabernáculo novinho esperando por você. Porque Jesus, queridos, que é Deus, se fez homem para sempre. Tem um homem sentado no trono ao lado de Deus Pai. Você entende isso ou não? Você diz, mas por que isso é importante, pastor? Porque não existe no universo nenhum ser que seja 100% Deus e 100% homem. E é por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, Jesus não é uma das verdades, Jesus não é uma opção de vida, Jesus é porque ele é aquele que é a pedra angular, aquele que nele tudo existe, tudo subsiste e tudo sempre existirá. E a coisa mais espetacular, queridos, é que ele agora, depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, depois de tanto vitupério, a palavra diz em Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o presente gracioso de Deus. Eu não mereço nada. A Bíblia diz que nem amá-lo eu sei. Ela diz, você ama porque ele te amou primeiro. Eu sou esse reflexo, você é esse reflexo de se expor a ele. E a notícia maravilhosa, nunca deixe que tire isso do seu coração, porque hoje em dia tem tanta doutrina falsa, tem tanta confusão, que muitos já duvidam, muitos até dizem que já voltou, muitos dizem que já aconteceu, outros dizem que não acontecerá. Queridos, Jesus vai voltar. Sim, Jesus é Deus. Sim, Jesus se fez homem. Sim, Jesus nunca pecou. Sim, Jesus teve uma vida de poder. Sim, Jesus morreu por nossos pecados. Aleluia, ele ressuscitou. Aleluia, que ele foi exaltado, mas glória a Deus, que ele vai voltar. Ele disse, eu vou voltar. E para vocês acharem que não vou voltar, eu vou voltar e eu vou deixar um penhor. Vou deixar uma garantia, que é o Santo Espírito de Deus. Ele disse, eu vou vir buscar o penhor. Quando eu voltar, todo aquele que for habitado pelo penhor, todo aquele que for posse do penhor, todo aquele que for posse, que for igreja, que for habitação do Altíssimo, através do Santo Espírito de Deus, esse voltará e reinará em vida comigo, através de Jesus Cristo. Posso escutar um amém? Amém. O que é que a gente faz com isso agora? Porque eu posso terminar a mensagem. E você pode dizer, glória a Deus, que Deus maravilhoso a gente serve.
Estávamos perdidos, mas em Cristo o Senhor consertou tudo isso. Isso já é suficiente. Mas eu tenho uma dificuldade muitas vezes em parar uma mensagem sem trazer pelo menos um conselho prático. O que é que eu faço com isso para a minha vida mudar? O que é que eu faço com isso para que essa realidade entre em mim e me faça, a partir de hoje, ficar mais parecido com Jesus? A partir de hoje, eu ficar mais próximo dele. É preciso que a gente entenda que eu comecei essa mensagem dizendo que Deus tinha uma vontade e o mundo tinha outra. Você lembra disso ou não? Então existe uma vontade de Deus para seu casamento. Existe uma vontade de Deus para o seu relacionamento com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. Existe uma vontade de Deus para essa vida que você está vivendo. E talvez a grande pergunta seja: estamos vivendo essa vontade que é prazerosa, que traz propósito, que é agradável, que atende um padrão? E a Bíblia é tão maravilhosa que ela, ao invés de simplesmente dizer vá lá e faça, ela nos dá passos. Eu amo isso, porque quando ela faz isso eu me incluo. Porque se a Bíblia chegasse para mim e dissesse assim: esse é o padrão, vá dormir, amanhã você está nele, eu ia dizer: estou desclassificado, estou desqualificado. Mas ela diz assim: olha, a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da manhã. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo. Então, quando é um processo, eu me incluo. Quando é um processo, eu digo: estou nele. Glória a Deus. Deus não está aqui para julgar você, nem eu, nem ninguém. Onde você está nessa caminhada? O que Deus está me exortando e exortando você é: estamos na caminhada ou paramos? A nossa vereda ainda é essa vereda que é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? E eu quero começar a encerrar entrando dessa forma prática, dizendo assim: primeira coisa que eu preciso é transformar a minha mente, do jeito que eu penso, para começar a pensar como Deus pensa. E isso é um processo. Porque você não pensa como você pensa do dia para a noite. Você pensa como você pensa, porque isso foi um processo longo, difícil, às vezes fácil. Você era pequenininho e alguém dizia que você era bonito ou bonita. Você era pequenininho, pequenininha, e alguém dizia que você não era bonito, não era bonita. Talvez alguém dizia: você nunca vai dar para ser nada. Talvez alguém dizia: você é irresponsável. Às vezes, por mais que nos amavam, tivemos pais austeros, que exigiam demais. Hoje nós temos uma geração sem disciplina. E talvez a geração anterior foi uma geração que talvez a geração atual é muita conversa, blá, 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 e pouca disciplina. E talvez a outra geração foi muita disciplina e nenhuma conversa. Eu sei que no meio disso tudo tem os que se salvaram, né? Estão aí vieram de boas famílias, de bons pais. Isso não quer dizer que sejam ricos ou pobres, mas pessoas que eram capazes de ouvir, de abraçar, de estar juntos. Mas tudo isso fez você que está aqui hoje. Você é isso. Você é o fruto de todo esse tempo. A Bíblia diz uma coisa maravilhosa, ele diz assim: você tem a mente de Cristo. Mas às vezes, quando eu começo a pensar em certas coisas, eu digo: mas eu não pode ser a mente de Cristo, está muito diferente. É porque é um processo. Diga baixinho para você mesmo, diga assim: é um processo. A única coisa que Deus quer é que você diga assim: eu quero entrar nisso aí. O presente já foi dado. Eu sei que o mundo está horrível. Eu sei que o mundo está caótico. Mas eu sei que tem uma onda de glória chegando aí. Uma tsunami. Eu estou nessa. Meu lado é esse. Meu lado é esse lado que dá certo. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse culto vocês precisam fazer sabendo o que faz, é racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Essa palavra experimentar eu gosto demais, porque experimentar é você sentir, né? Eu não sei, quantos aqui gostam de sorvete? Levanta a mão, se não é pecado dizer que gosta, mesmo que você esteja com açúcar um pouco alto. Eu acho muito bom quando eu chego naquela sorveteria que eles dão uns pouquinhos para a gente provar. Já viu aquele negócio? Não. Às vezes, depois de provar 12, eu digo, não vou precisar mais, eu vou só pagar ele aqui, alguma coisa, né? Mas você imagina experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Já pensou você dizer, eu vou fazer um negócio, meu Deus, precisava de conselho. Experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que quando eu entrego na mão dele, quando eu descanso, ele trabalha abrindo porta e trabalha fechando porta. Abrindo porta, fechando porta. Abrindo porta, fechando porta. Eu estou falando com adultos em Cristo. Sim ou não? Adulto gosta do processo. Criança só gosta do ponto final. Casei com Rosana, mulher mais linda do universo. Ela me deu 3 filhos. Os filhos também são dela. E quando eles eram pequenininhos, que a gente botava eles dentro do carro e nós íamos para algum lugar, a primeira coisa que fazia quando virava a esquina era, está perto? Já chegou? Está longe? Porque eles eram o quê? Crianças. Então a gente hoje vai parar com essa história de falar com o Senhor. Está perto? Já chegou? Você vai precisar fazer uma coisa chamada assim, enjoy the trip. Desfrute da viagem. Anda, veja a natureza. Para ali para tomar um caldo de cana. Me levaram para o interior, lá para Tangará, não sei, não, como é aquele lugar, Gamileira, né? E também tem do lado de Gamileira, São Bento. E no caminho paramos para comer pastel. Aonde que paramos? Tangará, todo mundo já sabe. Nós gostamos. Você está num processo, diga, eu estou num processo. E eu vou usufruir durante. Como é que eu faço isso, pastor? Louvando a Deus. Eu tenho que romper com a deformação. Eu tenho que parar de dar prazo a Deus. Olha, gente, jejum é uma coisa muito boa. Para que serve jejum, pastor? Para emagrecer? Não, não é dieta. Jejum é um momento que eu tiro para ficar mais perto de Deus. Só isso. Como se isso fosse pouco. É para estar mais perto dele. Tem gente que diz assim, eu vou fazer jejum sobre esse assunto, como se dissesse, eu vou fazer uma greve de fome. Deus é o seguinte, enquanto o senhor não me responder, eu também não como. Deus nunca pediu isso a você e nem a mim. Ele quer que eu transforme a minha mente, eu renove minha mente. E como é que eu faço isso, pastor? Efésios 4, ele chega ao ponto de ser específico. Ele diz assim, 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências no engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele está dizendo assim, você tira essa roupa velha e você coloca a roupa nova. Quem mentia, joga fora, não minta mais. Antes fale a verdade. Quem era desonesto e roubava, acabou, hein? Antes trabalhe para ter para você e para ajudar quem precisa. Amém?
Mas ele mandou que no meio do caminho tivesse o 23, pela renovação do vosso entendimento. Senão eu chego aqui na igreja, eu sou abraçado pelos irmãos. Logo eu e minha esposa, quando chegamos, tinha ali um menininho, uma menininha, sentado na recepção, eles eram os recepcionistas, e quando nós chegamos, eles disseram, sejam muito bem-vindos. Ou seja, uma recepção dessa é para conquistar qualquer coração de avô, não é não, queridos? Eu e ela achamos maravilhoso, entramos. Você vem para cá, você é abraçado, a igreja gosta de você, e aqui você aprende como ser crente. Mas Jesus nunca pediu isso a você. Ele pediu que você renove a sua mente. E porque a sua mente está renovada, você tira essas coisas e você começa agora a usar vestes novas. Amém, queridos? Porque senão eu corro o risco de andar como crente, falar como crente, ter atitude de crente, aprender trejeitos de crente. Mas a minha mente continua uma mente descrente. Me faço entender ou não? Enquanto eu estiver com um grupo, dá para segurar a onda. Mas eu passei por uma luta, passei por uma dificuldade. Um irmão não me abraçou como eu achei que deveria abraçar. Eu já não venho mais. Eu já fico chateado. Eu já começo a sair e eu esqueço que eu estou num processo. Estou acabando. Você está firme aí ou não? Tem que investir tempo com ele, queridos. Fora daqui. Aqui e fora daqui. Tem que continuar. Quando eu saio daqui, eu continuo sendo igreja. A igreja, a primeira igreja batista de Natal não fecha nunca. Esse prédio fecha por questões de segurança. Mas a igreja não fecha. Como assim, pastor? Você é a igreja. Quando você sai por aquela porta, 106 anos estão andando com você. Você acha que é muito isso? Vou puxar um pouco mais. Está pronto ou não? 2000 anos de igreja estão andando com você. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém, queridos? Segundo Coríntios 3,18 diz, de todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Não é um processo, mas é um processo glorioso. Antigamente, quando eu era criança, adolescente, tinha uma música que fala, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta. Lembra disso ou não? Não é o que está escrito. Está escrito que é de glória em glória. Mesmo que haja tropeços, é glorioso. Mesmo que haja vitórias aparentes, é glorioso. Derrotas aparentes, é glorioso. Você fala, mas por que é glorioso? Porque todas as coisas cooperam para o propósito. Amém? Vou pular aqui o Salmo 27,4 ao rapaz da projeção, porque estou muito rouco, mas eu vou me arriscar. Quando eu falo que você tem que passar tempo, eu estou falando que eu tenho que passar tempo, é porque a gente fica parecido com o que a gente gasta tempo. Um adolescente que gosta de um ator ou de um cantor e coloca fotos no quarto e passa muito tempo escutando, quando você menos espera, ele está agindo como aquele cantor. Já notaram isso alguma vez? Não é? Algum tempo atrás tinha um cantor, não sei se ainda existe, chamado Justin Bieber, e que ele via o mundo de forma monocromática, ou seja, monocular. Ele botava um cabelo e um olho ficava fechado. Rapaz, eu ia pregar nas igrejas em todo canto, os meninos estavam tudo assim, vendo só por um olho. Você diz, o que é que você acha? Eles gastavam tempo ouvindo quem? Justin Bieber. O que Paulo está dizendo aqui é que você é parecido com o que você contempla. Lá no Salmo diz, eles têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, tornem-se iguais a eles os que o contemplam, aqueles que o adoram. Adoração é contemplação, é gastar tempo com. E há muito tempo atrás,
Como aqui nós temos uma orquestra maravilhosa, parabéns. Vou deixar o desafio de vocês incluírem, se já não está no repertório, essa música. Moisés França escreveu. Ela dizia assim: perdoe minha rouquidão, tá? E quem souber me ajude. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu, chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. É um processo, mas já está acontecendo. Diga isso, bota a mãozinha assim no seu coração e diga baixinho para você ouvir. Diga assim: é um processo, mas já está acontecendo. Ouça bem, mamãe, você que está orando pelo seu filho, pela sua filha, é um processo. Mas creia, já está acontecendo. Pastor, o vale está tão escuro, a mesa está lá no final. Segundo Coríntios 4,18, para terminar, diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu não estou vendo meu casamento, pastor, transmitir essa glória que o senhor falou que está andando. Se você crê, se você entregar a este que é todo poderoso, o grande El Shaddai, este que era, que é e que há de vir, este que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o processo vai estar acontecendo. Eu sei que você vai querer que aconteça logo, mas Deus tem o seu tempo. E a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que chama os mortos à existência. Amém, queridos? É aquele que chama coisas à existência, coisas que não existem, como se já existissem. Então, eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que você está começando essa jornada de celebração este mês. Mas eu queria que você dissesse assim: eu vou celebrar os 106 anos dessa igreja, mas eu vou celebrar os meus 20 anos, os meus 30 anos, os meus 50 anos, no meu caso, meus 67 anos e 10 meses, eu vou celebrar. Tem muita coisa que ainda não está parecido com aquela nuvem de glória, com aquela onda de glória, mas eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Eu creio que já está acontecendo. E no tempo de Deus, na plenitude do Senhor, no pleroma, você vai poder ver com seus olhos aquilo que talvez você ainda não veja, mas já existe. Em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Você podia ficar de pé, igreja? Baixe sua cabeça um pouquinho. Talvez você esteja visitando, ou talvez você seja membro da igreja. Eu estou aqui visitando, fui chamado, tive a honra de ser convidado pelo pastor Edson. Então eu não conheço a maioria de vocês, mas sabe de uma coisa? Deus conhece. Deus conhece o seu deitar e Deus conhece o seu levantar. Deus conhece as lágrimas que muitas vezes vertem no seu travesseiro. E Ele ama você. Você que talvez esteja escutando esse culto pela internet. Não sei onde você está, se nessa cidade ou em outra. Eu quero dizer que Deus te ama. Que Jesus é esse presente gracioso de Deus que restaura a vida onde havia morte.
E eu não sei se você que está em casa, algum dia já disse assim: eu quero me entregar a Ti, Jesus. E eu não sei se todos que estão aqui já fizeram essa oração. Mas eu quero fazer essa oração de fé. E se você está em casa ou aqui, repita no seu coração essa oração. Uma oração onde você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não estou. Olha só, queridos, preste atenção. Se você resolver a partir de hoje fazer parte dessa igreja, eu acredito que você vai ser muito abençoado. Mas não é este apelo que eu estou fazendo agora. Eu estou querendo que você entregue a sua vida a Jesus, o Senhor da vida. Então, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu queria que nesse momento você fizesse isso, tanto aqui como os que assistem pela internet. Ore comigo. Diga dentro do seu coração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. O Senhor tem me acompanhado, o Senhor sabe tudo que eu tenho passado. E eu queria te pedir, Senhor, me receba como teu filho, Senhor. Que eu quero declarar que eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. E eu quero entregar a minha vida a Ti. Muitas vezes eu tenho estado nessa onda, Senhor, de caos, de luta, de desassossego. Mas eu quero agora, Senhor, pertencer ao Teu povo, que passa por lutas, passa por batalhas, mas não passa sozinho, e passa em vitória. E eu quero nesse momento entregar a minha vida a Ti, Jesus. Queria que a igreja ficasse com a cabecinha baixa, todos, sem exceção. Eu não vou expor você. Se você está aqui e você fez essa oração pela primeira vez, onde você está, com a cabeça baixa, só levante sua mão que eu quero fazer mais uma oração por você. Se tem alguém que está fazendo isso aqui pela primeira vez, você que está em casa, também nesse momento, receba essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero pedir por essa vida que se entrega agora. E eu peço, Senhor, como a Tua palavra diz, que aconteça aquilo que está escrito na Tua palavra, que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora, em nome de Jesus de Nazaré. Você que é a igreja, você que está aqui, você que está passando por alguma luta, onde você está, só levanta a tua mão, deixa eu orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, toca nessas mãos, Senhor, toca nessas vidas, traz Tua bênção preciosa, Senhor, que venha, Senhor, como chuva serôdia, que venha como bálsamo, Senhor, que venha, Senhor, caindo, Senhor, derramando sobre nós a Tua unção, Senhor. Essa unção, meu Deus, que despedaça todo jugo e vem sobre nós, porque nós queremos o Teu jugo e o Teu fardo, porque é leve e é suave. Fica conosco, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.